Olá, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite, né, pessoal? Graças a Deus, tá, pessoal? A gente mais um dia aqui nessa realidade para a gente continuar o nosso processo da consciência, tá, pessoal? E graças a Deus, tá? Com dificuldade, a gente vai enfrentando as coisas aqui nessa realidade. Mais importante que estamos passando por essa experiência, estamos crescendo, estamos melhorando, né? Estamos aproveitando várias frequências, tá, pessoal? Frequências que possam elevar a nossa consciência. Então, é uma jornada que a gente se propôs a passar por isso para a gente crescer, tá? A nossa consciência. E graças a Deus, tá, pessoal? Até aqui o Senhor tem nos ajudado, né? Como o apóstolo Paulo fala, até aqui o Senhor tem nos ajudado, tem cooperado para o bem daquele que ama a Deus, tá? Então você busca a Deus, você quer saber sobre as coisas de Deus, porque você ama a Deus, você sabe que tem um Deus, você sabe que tem um Pai, você sabe que, como é que se diz? Tem esse Deus que nos criou, está nos guardando, está nos guiando. Você sabe disso. Então, a gente ama a Deus porque a gente busca essa frequência, tá, pessoal? E graças a Deus, tá? E a gente tá falando de um tema sobre isso, pessoal, que é o desequilíbrio, né? Espiritual. Que esse desequilíbrio é a desconexão dessa fonte criadora, desse Deus aí. Então, quando a gente está dizendo, não tem a conexão verdadeira com esse Deus, a gente está desconectado. A gente entra nesse desequilíbrio. E você vê que ontem, né, eu falei aqui sobre o cobre, né, pessoal? Eu coloquei em mim, tá? Melhorei, nunca mais dor nas costas, dor de cabeça, tá? O sono tá melhorando bastante, eu tô tendo um sono bastante profundo, tá? Por quê, pessoal? Eu estava, né, pesquisando, avaliando, estudando o cobre, né? O ímã, você pega o ímã, coloca de um do cobre, ele não segura. Não é como o ferro, né? Que é atraído pelo ímã. Você coloca um ferro, aí coloca o ímã aqui, ele pá, gruda. Mas o cobre, ele não gruda, o ímã não consegue, ele não tem como é magnetismo para o ímã puxar ele. Isso que acontece quando a gente está com o cobre, tá? Ele, além de repelir o magnetismo, de não atrair frequências ruins, ele começa a expelir essas frequências, tá? Do nosso campo, né, espiritual, da nossa alma, tá, pessoal? Ele começa a expelir, que é através do pensamento, né? A gente, como é que se diz? A gente puxa isso, né? Porque a gente é imã. O que a gente pensa, deixa eu tomar aqui que eu já estou dando soluço aqui. Tomar meu chá, né? Então a gente é como um imã. Então, o que você lança, o que você pensa, o que você está vibrando, você está lançando para o ambiente. E você vai atrair, vai voltar. Então a gente suga a energia do ambiente. A gente, né? Informações, pensamento, então, muitas informações pesadas, tá, pessoal? Então, tudo isso fica no nosso campo e o cobre, ele faz essa limpeza, tá, pessoal? Equilibra tanto o nosso corpo como energeticamente. Então, tá certo, pessoal? Então, eu falei sobre isso ontem aqui também, né?
Agora, não vá colocar o cobre como um Deus na hora que você for, como é, se sentir bem, né? Não sentir dor mais, desinflamar o corpo. Aí diga, o cobre é o Deus. Ai, meu Deus. Não vai fazer isso, tá, pessoal? Isso aqui é ciência, é uma coisa ciência que vai acontecer. Eu coloquei na minha mãe, a minha mãe disse que, nossa, desinflamou o lugar dela grandissimamente. Então veja, pessoal, o, uma coisa que a gente tem dentro de casa, tá? Tem aí em todo lugar cobre e a gente pode pegar um pedaço, colocar no nosso braço, no nosso pé, para trazer benefício para a gente. E foi escondido essa informação, tá, pessoal? Essa informação tá vindo agora. Ela já tá, é muito tempo, os antigos, ele usava isso, né? O hospital, os encanamentos, tudo era com esse cobre. Mas quem fez que tirar essas coisas? Essa é a pergunta. Você acha que foi quem, pessoal? Que fez tirar essas coisas, esse conhecimento, esse entendimento, para não beneficiar as pessoas, principalmente as pessoas pobres, né? Isso aqui é muito bom, porque você, aqui, ó, nem precisei comprar um, como é? Vende aí, nem precisa comprar pulseira de cobre, né? Tinha cobre aqui, cortei, fiz aqui, amarrei aqui no meu pé. Então é uma coisa que você não vai precisar nem de dinheiro e vai trazer benefício para a sua frequência, para a sua saúde do corpo, equilíbrio do corpo. Por que esconderam isso? Quem foi que tirou isso? Quem que escondeu isso da humanidade? Então, você percebe que tem algo aí de mal que não quer que as pessoas recebam nenhum benefício. Né? Isso que é a Matrix, tá? Não, qualquer benefício que vá beneficiar as pessoas não pode, tá? A minha mãe tá usando, né? Coloquei, tirei ali um pedaço, tá? Eu quero que minhas filhas usem, mas depende delas. Elas colocam, ela me viu, ficou fazendo, o que é isso aí? Fazendo gozação, não sabe o que é, pessoal. É ignorância, tá? Mas é isso, com o tempo, tá? Espero que ela entenda, né? E, e às vezes as pessoas vão procurar essas coisas quando, né, tá doente, tá mal, tá, né, em desequilíbrio, aí que vai buscar essas coisas, tá, pessoal? É assim, tá? A humanidade entrou numa consciência totalmente, como é que se diz, errônea, tá, pessoal? Mas faz parte do nosso processo. Eu vou tomar aqui mais um gole, tá, pessoal? E a gente vai continuar o nosso estudo da onde a gente parou. Você sabe onde a gente parou, pessoal? A gente falou a primeira parte, não foi? Desse tema, né, que tá vindo a calhar, né, que eu falei sobre o benefício. Se vocês, não é para crer não, tá, pessoal? Ah, eu não creio nisso. A minha filha mesmo falou, ah, eu não creio nisso. Não é para crer não, pessoal. Isso aqui é só você pegar o pedaço e colocar, fazer o experimento, para ver se você vai melhorar ou não. Não precisa você rezar, orar, ou cobre, ou ajuda aí na minha. Não precisa, tá? Porque isso aqui é ciência, é frequência, tá? Ah, eu não creio nisso, não. Não é preciso crer, não, pessoal, tá? Mesmo você não crendo, mas você colocando no seu corpo esse pedaço de cobre, ele vai fazer efeito. Você crendo ou não. Talvez quando fazer efeito você passe a acreditar no como é o benefício do cobre. Então faça igual a mim, bote aí. Experimente, não precisa orar, não precisa não. Não precisa de fé não, tá, pessoal? Entende? Isso aqui é ciência. É, como é que se diz?
é a função como é que se diz? Função da nossa frequência, porque a gente como é que se diz? É espiritual, é energético, tá, pessoal? Então vamos para essas frequências, tá? Cadê, pessoal? Aonde, cadê? Aqui, aqui. É o nosso tema, né? Eu falei a primeira parte, a gente vai para a segunda parte, né? O que é o desequilíbrio? Vou marcar aqui, peraí. O desequilíbrio espiritual. Então, ontem eu dei a introdução, eu acho que vocês agora já têm uma ideia do que seja esse desequilíbrio, tá? Então, antes disso aí, tá, pessoal? Quero agradecer porque teve pessoas aí, colocou aqui nos comentários aí, tá, pessoal? Colocou aí seu testemunho dizendo que o meu vídeo, tá, pessoal? Ajudando ela. Ela disse que a simplicidade do meu vídeo, as informações, ela tem aprendido realmente o que é espiritualidade. Nossa, pessoal, isso já é meu pagamento, né? Meu pagamento espiritual, tá? Então, isso é muito importante, tá, pessoal? Essa pessoa que escreveu isso, tá? Ela se propôs, né, um tempo ali, escrever isso, colocando, porque isso é o que está dentro, é o que ela sentiu assistindo o meu vídeo. Isso é muito bom, esse feedback que vocês me dão é muito bom, porque eu percebo que eu estou trilhando uma espiritualidade, um caminho, uma espiritualidade simples, né? Com retidão, com sinceridade, tá? Então, isso eu estou no caminho certo. Se você estiver percebendo energia diferente dessa, né? Eu já vou me preocupar. Eu digo, opa, eu estou desviando do real propósito da espiritualidade, que é a simplicidade, que é a humildade, que é essa frequência. Então, esse testemunho que essa pessoa escreveu no meu canal, tá? Agradeço muito a ela por isso e por ela estar aqui assistindo meus vídeos, tá, pessoal? Ela me agradecendo, né, pelos vídeos que eu tenho gravado. Não, pessoal, eu que agradeço vocês e agradeço a Deus, tá? Porque sem Ele, tá? Me dirigindo, me ajudando, eu não conseguiria fazer esse trabalho, tá? Então é com a ajuda dele, cada dia vai dando entendimento das coisas, tá? E vai nos dando força para a gente continuar aqui a nossa jornada. Espero, tá? Que Deus também ajude você a continuar a sua jornada aqui, tá? Espero isso. Então, o que é esse desequilíbrio espiritual, pessoal? E eu coloquei uma pergunta aí, por que não podemos vibrar nessa desconexão? Então, uma pessoa que está vibrando nessa desconexão porque ela está nesse desequilíbrio, tá? E isso engloba tanto a parte física, mental e emocional e espiritual. Então, esse equilíbrio está pegando todas essas camadas que são veículo de manifestação da nossa consciência. O nosso corpo é um veículo que a nossa consciência se manifesta aqui. Eu só posso me manifestar nessa realidade porque eu ainda tenho um corpo. Entende? A nossa alma, o nosso, né, se manifesta no mundo espiritual. Entende, pessoal? A nossa consciência, então, são corpos de manifestação da nossa consciência. Eu já gravei um vídeo falando sobre isso, está aqui no meu canal, tá? Vocês que estão novos aí, eu vi aí que aumentou aí como é? Os inscritos, né, do meu canal, porque o YouTube avisa, né? Tem 9 inscritos, ele fala lá,
fulano de tal é o novo inscrito do seu canal. Ele avisa, né? O YouTube avisa, né, pessoal? Mas é isso, tá? Vocês que se inscreveram aí. Eu não conheço vocês, mas a espiritualidade conhece vocês, tá? E se vocês se inscreveram é porque vocês viram algo, tá? Espiritualmente que pode lhe ajudar, tá? Então permaneça aí nessa frequência, tá? Vamos estudar junto, vamos um ao outro nos ajudar para a gente conseguir vencer essa caminhada aqui da nossa consciência nessa realidade, né? Porque está sendo difícil, né, pessoal? Cada dia que vai passando aí, tá? Então, por isso que a gente tem que procurar sempre equilíbrio, coisas que equilibrem a gente, que traga saúde ao nosso corpo. Então, eu estou pesquisando, estudando sobre tudo isso, tá, pessoal? Para nos ajudar nessa caminhada aqui. Até o momento, né? De a gente pegar a nosso rumo, tá? Seguir a jornada da nossa consciência. Tá bom, pessoal? Então, a primeira pergunta é: o que é que a gente viu aí na primeira parte? O que é o desequilíbrio espiritual? Ele fala: o desequilíbrio espiritual é uma perda da harmonia interna, que gera uma desconexão com a própria essência e que é influenciada externamente e negativamente, resultando em um sintoma como fadiga extrema. Então, fadiga, né? Aquela cansaço, tá? Eu mesmo, quando estava sentindo muito essa fadiga, eu agora coloquei aqui o cobre, né? Me parece que me deu mais energia, tá, pessoal? Irritabilidade, pessimismo, insônia, tá? Às vezes eu estava tendo muita insônia, tá, pessoal? Geralmente causada por acúmulo de energia de baixa vibração. Então, que a gente acumula. Então, por isso que a função do cobre é importante. Porque a gente acumula, pessoal. São coisas que a gente ouve, então, o ambiente aonde a gente vai. Essas semanas mesmo eu fui para muito hospital, é pesado. Então tem uma frequência muito baixíssima. Por isso que quando eu voltei, eu fiquei com muita dor no corpo, dor de cabeça. Né? Quando eu coloquei aqui o cobre, foi que eu melhorei. Então, que limpa esses acúmulos de energia de baixa vibração. Ai, moço, mas tem como não atrair essas coisas? Não tem o que fazer, pessoal. Então, a gente vai absorver, mas se você tem o condutor de energia, que é o cobre, ele vai fazer com que essa energia volte para a Terra. Ela não fique no seu campo mental, emocional, espiritual, no seu corpo também, na vibração do seu corpo. Então, o cobre, ele faz essa limpeza, tá? Ele faz esse equilíbrio, ele busca esse equilíbrio. Então, para você até sair desse equilíbrio, o cobre aqui é importante, tá? E isso tem aí em todo lugar, tá, pessoal? Porque a Matix encaparam aí o cobre. Aí você vai encontrar mais cobre encapado. Não é capado não, tá, pessoal? É encapado. Eles colocaram a capa de borracha, de plástico, né? Que é o fio. Então você... Pelo amor de Deus, pessoal. Tá? Então, não é capado, não. É encapada. Tá coberto, cobre, coberto porque fizeram fio condutor de energia. A maioria dos estavam aí, o fio aqui, ó, foi passado aqui para colocar na casa por dentro, né? Coloca o conduíte, o eletricista, tá? Entende? Porque ele é um condutor de energia. Então, a energia que a gente absorve do ambiente, né? A nossa energia que a gente produz, os pensamentos, ele vai limpando aqui
o cobre ele faz essa limpeza, tá? Por isso que a gente se sente bem, é por isso que acabou minhas dores, porque esse dia fui para lugares pesados, pessoal, hospital, fiquei lá, né? Então são ambiente, tá? Você vai, mas não tem como a gente absorve, pessoal. Então a nossa proteção é essa aqui, ó. É buscar o equilíbrio, é meditar, sabe? Fazer um trabalho para que o nosso corpo, a nossa forma energética funcione bem, tá, pessoal? Então ele fala, insônia causada por acúmulo de energia de baixa vibração. Emoções intensas, né? Então, pessoas que vivem emoções intensas, como raiva, ódio, né? As pessoas que andam brigando aí nessa frequência, né? Então, isso traz essas vibrações baixas ou falta de propósito na vida. Então, aquela pessoa que não tem um propósito na vida está entrando em uma depressão, num vazio existencial. Não é fácil, né, pessoal? Então, aí ele fala, afetando, então vai afetar o quê? O corpo físico, a mente, então, que é o campo mental, né? E o espírito, então, a consciência. Então, vai afetar a gente. Então, a gente não consegue, seu espírito, sua consciência não consegue se manifestar nessa realidade com a plenitude, com alegria. Então você fica mal, a pessoa fica com depressão, a outra tem ansiedade, então você tem doença no corpo, então você não consegue se manifestar com a plenitude, uma totalidade da sua consciência, porque é impedido, então, porque esse desequilíbrio. E isso faz com que você não consiga se conectar a frequência mais elevada, ao Criador. A gente não consegue. Por isso que quando a gente está equilibrado, se sente bem, a gente tem uma conexão melhor com a frequência mais evoluída. Entende? É por isso que a Matrix colocou muito veneno para adoecer nosso corpo. A gente começa a sentir, para que a gente não se manifeste plenamente aqui a nossa consciência, a plenitude aqui, a gente não viva. Agora, olha, pessoal, quando eu fui para o hospital com minha mãe, olha quantas pessoas doentes, pessoal. Nossa, é muito cheio, então demorou, por isso que eu demorei bastante lá, porque é muita gente precisando de atendimento. Então, quem criou isso aí? Quem deixou essas pessoas nessa frequência? É a Matrix aí, pessoal. É isso que eles querem. Querem que a pessoa não tenha saúde para se manifestar nessa realidade. Então, afeta o corpo físico, a mente e o espírito. Aí a gente, né, falou a primeira parte e a gente parou aqui nessa parte aqui da primeira parte, que é assim. Assim, o processo do tratamento envolve autoconhecimento, então envolve espiritualidade e vigilância sobre o pensamento e atitude, através de oração, meditação, que buscam por uma harmonia interior. Então, é isso que é o tratamento para esse desequilíbrio espiritual, essa desconexão. Porque o desequilíbrio ele vem por você estar desconectado da fonte criadora. Você sabe o que é a fonte criadora, pessoal? É a fonte, é a fonte de água. Aqui embaixo tem até uma fonte, né? É essa, pessoal. Entende? Então a gente precisa entender essas coisas espirituais, tá, pessoal? Para a gente estar conectado verdadeiramente, para que a gente não perca a frequência do Criador. Então,
o inimigo ele vai trabalhar todo, atacar a gente para que a gente não coloque essa frequência nessa realidade. As pessoas não sintam como o rapaz assistindo meu vídeo, sinta uma sinceridade, uma humildade. Por que ele está sentindo isso? Porque é a frequência que eu estou vibrando. Então ele escreveu isso aí nos comentários aí. Ele escreveu isso. Então é aquilo que ele estava sentindo ali, vendo o meu vídeo. Então, é essa vibração que a gente tem que estar, para as pessoas sentirem isso, entrar nessa vibração. Tá, pessoal? Então, ele disse, esse processo de tratamento envolve autoconhecimento, que é a espiritualidade, né? E vigilância sobre os pensamentos. Então, a gente vigiar o que é que a gente está pensando, a nossa atitude, né? Então, através de oração e meditação, a gente vai buscar essa harmonia interior. Então, são práticas, né, pessoal, espirituais, que auxiliam a gente nesse equilíbrio interior, tá? A gente precisa, tá, pessoal? E se for todo dia, melhor ainda, tá? Todo dia. Eu estou aqui orando, meditando, tá? Até mandando energia para vocês, que é do meu canal, tá, pessoal? Para que vocês permaneçam firmes, tá? Então, estou orando todo dia, tá? Estou me dedicando aqui, estudando, né? Sobre essas coisas, escrevendo aqui sobre esses temas que eu venho trazer para vocês. E gravo aqui. E venho gravar aqui para vocês, tá? Ah, você ganha quanto, irmão Samuel? Eu vou ganhar, sim, tá, pessoal? Talvez não seja aqui nessa realidade que eu vou ganhar, tá? Talvez ninguém vai se manifestar para ajudar, tá? Talvez não ganhe nada aqui. Mas eu futuramente, eu sei que eu vou ganhar. Tem mais coisas aí futuramente, tá? Porque aqui é passageiro, tá? Eu não estou atrás dessas coisas aí, tá, pessoal? Eu sei que se eu tiver aqui, a espiritualidade vai suprir a minha necessidade para eu estar fazendo aqui o trabalho espiritual. Isso eu sei disso, tá? Que a espiritualidade vai suprir a necessidade. Mas talvez eu não ganhe nada aqui nessa realidade, né? É isso, tá tudo certo, tá, pessoal? Tem nada de errado, tá? Eu, quando me propus a despertar, a entrar nesse despertar, eu já entrei com esse pensamento, tá, pessoal? Né? Não querer enganar ninguém, não querer fazer nada com ninguém, tá? É ganhar aquilo que é meu, ganhar aquilo que é honesto, aquilo que cabe, e viver nessa realidade até o momento de eu ir embora daqui, tá? Então, ele fala, através de oração, meditação, que buscamos uma harmonia interior. Então, segunda parte, ele fala, todos nós fomos moldados por padrões familiares, trauma do passado e tradições. Então, por isso que a gente precisa trabalhar esse processo da nossa consciência. Por quê, pessoal? A gente foi moldado. Sabe o que é moldado, pessoal? A palavra moldado, né? É tipo aqueles moldes, você já viu? O filho da minha filha, né? O meu neto, ele tem um molde daquele que ele vai moldando como ele quer. Então, a gente foi isso, moldado, né? Por padrões da nossa família, né, pessoal? Nossa família é a primeira que molda a gente. Aí a gente sofreu trauma, né? Trauma do passado, tradições religiosas, né? Ele fala, esses fatores influenciam nossa maneira de enxergar o mundo. Então, a gente, você vê quando a gente, antes do despertar, né? A gente tinha uma visão de mundo. Hoje, agora, quando você despertou, veja se sua visão de mundo não mudou. Coloca aí nos comentários, pessoal. Mudou a sua visão de mundo ou não?
Ou você continua? Você está no mesmo ambiente aqui na Terra, mas a sua visão mudou, não? Entende? Então, é essas coisas, tá? Então, o que é que ele fala? Esses fatores, então, fatores, né, da familiares, religioso, trauma, influencia a nossa maneira de enxergar o mundo. Muitas vezes nos levando a dividir a vida em compartimentos isolados. Então, é o que aqui nessa realidade a gente faz, tá? Então, cada compartimento você tem uma máscara, você se comporta de uma maneira. A gente é ensinado assim, a realidade nos ensina assim, tá? Que ele fala, dividir a vida em compartimentos isolados, como se fé, trabalho, saúde e emoção pertencessem a uma esfera separada, que não se toca. Então, a maioria fica assim, né? Não, coisa religiosa é uma coisa. A saúde, por exemplo, eu coloquei isso aqui, que é um conhecimento da ciência, o cobre, no meu pé. Ele está envolvendo um equilíbrio tanto meio espiritual como físico, emocional, e está trazendo cura também, saúde para o meu corpo. Então, como é que eu agora não vou separar o compartimento? Mas isso aconteceu, tá? Você sabe que foi separado. Então, o corpo físico ficou com a medicina, né? Seu campo mental, que é a sua alma, seu campo mental, que é o campo, a mente e a emoção, que é a alma da pessoa, ficou com a psicologia. Você conhece a psicologia? Os psicólogos? Então, ficou com essa parte. E a consciência do homem, que é o espírito do homem, ficou com quem? Com a religião. Você deu para entender agora, pessoal, como é que as coisas funcionam? É assim que funcionam as coisas, tá? E tá vindo e vem funcionando. Então, divide, né? Compartimento isolado, como se a fé da pessoa, trabalho, saúde e emoção pertencessem a uma esfera separada. Está tudo junto, pessoal. Não tem nada separado. Que não se toca. Então, uma coisa é uma coisa. Então, existe compartimento para tudo. Então, o que é que eu busco um compartimento do meu corpo físico? Eu vou para o médico. Seu problema não é físico aqui, não. Seu compartimento é emocional. Então, vá para a psicologia. Aí chega na psicologia, você fala de coisas espirituais. Não, o seu problema, você tem que procurar aí a religião, você tem que procurar um. Então, é esses compartimentos, parecendo que querem separar essas coisas, mas tá tudo junto e misturado, pessoal. Não existe isso de dividir essas coisas. Não existe, tá? Mas a maneira, né? Então, não, você fala, por isso que aqui eu sou colocado como categoria religiosa. É um compartimento, tá? É um compartimento. Entende, pessoal? Parecendo que ser humano é essa parte aí, corpo, alma e espírito. Se o ser humano não tiver umas partes dessa, ele não é ser humano. Entende, pessoal? Então, é, é complicado, tá, pessoal? Mas foi isso que aconteceu e a maioria estão pensando assim, tá? Aí ele fala, o problema é que essa visão fragmentada, então, a visão de compartimento, né? Que enxergar a fé, trabalho, a saúde, as emoções, que não pertencem à mesma
esfera, está separado, né? Então, o ser humano foi dividido aí. E pior que ainda tem o médico físico, que ele divide por parte. Ah, um que cuida do ombro, um que cuida do joelho, um que cuida da cabeça, um que cuida. Então, o cara é todo partido, o próprio corpo. Imagine agora a alma, quem é que cuida da alma? Quem é que cuida do espírito? Então, ele fala, o problema é que essa visão fragmentada da existência, né? Existência da consciência, né? Tem distorcido a maneira como vivemos e nos relacionamos com Deus. Então, essa maneira fragmentada tem feito com que a gente, né? Vivemos nosso relacionamento com Deus aqui. A gente, por isso que as pessoas têm dificuldade de entender o que é Deus, pessoal. Então, para você encontrar Deus, o que é que os religiosos fazem? Você vai ter que estar no templo lá. Você vai ter que passar por um ritual, um batismo lá, você vai ter que jogar flores na cabeça, pipoca na cabeça. Então, vão fazer algum ritual com você, seja em diferente grupo religioso que você esteja. É isso que acontece, pessoal. É isso que acontece. Está acontecendo agora na nossa realidade. Então, a maneira distorcida como vivemos e nos relacionamos com Deus. Então, não temos, está tendo uma visão distorcida do relacionamento com Deus. E isso traz a desconexão com a espiritualidade, a nossa essência. Então a gente entra nesse desequilíbrio espiritual. Então, religião que está ensinando você que tem que procurar Deus fora, Deus está lá no templo dele, se você sair do templo dele, você está desviado, você não tem Deus. Então, essa visão distorcida, tá, pessoal? Então, como é que a pessoa vibra quando tem essa informação distorcida? Ela está vibrando no desequilíbrio. Porque isso não é verdade. Mas isso está aí já há quanto tempo? Quantos anos, quantos séculos tem isso aí? Entende? É por isso que a Matrix ele sabe, tá, pessoal? Como fazer com que a gente não se conecte com Deus. Então, ele fala, muitos casos as pessoas acabam adotando uma espiritualidade exagerada que supervaloriza a ação do mal e subestima a grandeza de Deus. Então, muitas vezes essas religiões aí, espiritualidade, tem uma espiritualidade exagerada, que supervaloriza a ação do mal, né? Então, tudo é o mal na sua vida, é o diabo, né? E subestima que a grandeza de Deus, que Deus está em você. Não, é o mal. Então, você não vê aí as igrejas evangélicas é assim, tá? Pensamento. Então, muita espiritualidade entra nesse pensamento exagerado. Por quê? Porque vocês estão separados de Deus, então eles falam que você está com mal, que isso, e nunca fala que Deus está na sua consciência. E você precisa se conectar com esse Deus. Você se arrepender e voltar à frequência da conexão com o Criador. Entende? Então, ele coloca mais medo ainda para cima de você. Então, ele subestima a grandeza de Deus. Isso é um desequilíbrio. Então, essa maneira que esses grupos religiosos estão fazendo, vocês olhar para fora, é um desequilíbrio. Entende, pessoal? Ah, irmão Samuel, aqui na minha igreja você vai pensar. Eu digo que se começa a ensinar essas coisas para você buscar fora, tá levando você para o erro. Então tá levando você para o desequilíbrio. Não para a verdade que está dentro de você.
Então está levando você para desequilíbrio. Eu sinto muito, você pode até gostar do pastor, gostar do lugar onde você vai, mas é isso, tá? Vai ser duro você receber essa palavra, vai ser duro, mas espero que acorde você. Então ele disse: isso é um desequilíbrio que afeta a caminhada espiritual. Então, vai afetar a caminhada espiritual porque você está tendo uma informação totalmente contrária do que a espiritualidade quer passar. Que a verdade está dentro de você, que Deus está com você e você precisa trabalhar a frequência para se conectar a esse Deus. Então ele está ensinando totalmente contrário a isso. Então, como é que pode ter um equilíbrio aí? Então, na sua caminhada, ele fala, vai afetar a caminhada espiritual, especialmente quando não reconhecemos a importância de um cuidado integral. Então, o que é esse cuidado integral que ele fala? Ele fala com o espírito, com a alma e com o corpo. Então, quando não tem esse cuidado de você trabalhar essas frequências, tá? Então, trabalhar a conexão da sua consciência espiritual, a sua alma, então, que é o mental e emocional, e trabalhar o seu corpo físico, então, a frequência do seu corpo físico. Então, quando não há esse cuidado dessa integralidade, nessa caminhada espiritual, então você entra num desequilíbrio espiritual. Rapaz, esse tema aqui tá, eu acho que vai ficar pesado para as pessoas assistirem, mas eu tenho aqui pessoas que assistem, tá, pessoal? E gostam pela informação, tá? Mas eu acho que vai ficar pesado para as pessoas religiosas aqui, tá? Eu acho que se ela não despertar, ela vai ficar enraivada aí, vai sair do canal. Tchau, aí perdi mais membros. Eu não tô ligando para isso, tá, pessoal? Para quantidade, tá? Eu quero qualidade aqui. Eu quero verdade. Eu quero, não interessa se quantos membros, se vai ficar. Isso aqui não interessa. Importante que eu esteja passando a verdade para vocês, tá? Então, pode ficar uma pessoa. Mas se ficar uma pessoa aqui na frequência, graças a Deus. Se não, fica eu e Deus. Aqui no canal. Eu digo, é só eu e você, tá, Deus? Só eu e você, os mentores aqui, os anjos, a espiritualidade aqui, ouvindo aqui o irmão Samuel no canal. Tá certo, pessoal? Então, ele fala, especialmente quando não reconhece a importância de um cuidado integral com o espírito, com a alma e com o corpo. Então, se não reconhece isso, ser humano como isso, então, se não tem esse cuidado, tá fora, tá, pessoal? Entra no desequilíbrio. Então ele fala, não somos apenas seres espirituais, temos uma alma com emoção e pensamento e um corpo com necessidade física reais. Então, é isso que é a gente, tá, pessoal? A gente não é só um ser espiritual, a gente é a consciência. Mas quando a gente está nessa realidade, a gente está aqui nessa realidade, a gente está com o espírito, a consciência, né? E tem uma alma que essa alma tem emoções, produz emoções, e também através do pensamento. Então, a mente, né, produz essa emoção, que é a nossa alma. A gente precisa cuidar disso. E o que mais? Temos um corpo com necessidade física reais. Então, temos esse corpo que precisa de coisas físicas dessa realidade reais. Eu preciso agora, né? Daqui a pouco, meio-dia, eu preciso comer ali para eu manter aqui a função fisiológica do meu corpo. Eu não vou só ficar de vento, né, pessoal?
Era tão bom se a gente, o nosso corpo não precisasse de alimento, né? Aí talvez até a Matrix teria dificuldade de manipular a gente. Porque a maioria hoje é manipulada por dinheiro, pelo o ventre dela, para ela comer, para ela ter as coisas. Então muitos se corromperam por causa disso, tá, pessoal? Pelas coisas físicas, né? Que é a primeira coisa que a gente está tendo aqui, tá na realidade. Então, a gente tem necessidades físicas reais. Então, é aonde as pessoas buscam satisfazer essas necessidades físicas reais. Então, é isso que é o ser humano, essas partes aí que precisa ser suprida. Entende? Então, hoje, a gente com esse corpo físico, a gente é manipulado pela matrix por causa disso. Então, a gente vai trabalhar, né? Ser escravizado, porque isso aí não é trabalho, a gente vai ser escravizado para a gente ganhar um dinheirinho para a gente manter o nosso corpo, manter o nosso corpo físico. Mas só que nesse trabalho escravo começa a afetar sua alma, então suas emoções, pensamento, de acordo com o trabalho que você está lá, que você enfrenta, então os pensamentos, palavra que diz a você, então produz emoção, então começa a mexer com você e vai afetar o seu espírito, a sua consciência. Então você entra no desequilíbrio. Então às vezes as pessoas entraram numa sinuca de bico, sabe o que é sinuca de bico? Porque não tem o que fazer. Você vai precisar, você tem um corpo e tem necessidades reais aqui. Você vai precisar, então você se submete ao trabalho escravo, aonde vai fazer com que suas emoções, seus pensamentos seja dilacerado e a sua espiritualidade vá por água abaixo. Desça a ladeira igual a água aí, você perdendo a água. Então, a sua fonte. Então, você começa a adoecer, você começa, então, é o que aconteceu a esses trabalhos. Então, as pessoas vão pelas coisas, necessidade reais, necessidade física. Então, ela vai para o trabalho mesmo escravo, vai enfrentar para ela viver aqui, manter o corpo dela físico. É isso que acontece, gente. Se a gente só vivesse do ar, né? Era tão bom porque ninguém poderia manipular a gente tão facilmente. Mas é por isso que tem a manipulação aqui das pessoas, tá? E a Matrix domina essas coisas físicas para, como é que se diz? Como é aquela palavra? Chantagem. Chantagem física aqui das coisas físicas. Se você crê isso, você vai ter que fazer isso para mim. E é isso que o anticristo, quando surgir, ele vai fazer isso. Por isso que ele quer dominar a finança, dominar tudo, vai tirar o dinheiro, para que quando você precisar comer, você vai ter que adorar ele. Se você não colocar lá o sinal da adoração que você é do tinhoso, né? Você não vai comer. Entende, pessoal? Então, por isso que acontece essa. Então, temos necessidades físicas reais. Ele fala, a satisfação, portanto, precisa alcançar todas essas áreas. Então, a gente precisa ser satisfeito fisicamente, emocionalmente, mentalmente, emocionalmente e espiritualmente. Por isso, tá, pessoal? A alma gêmea, a pessoa que vem estar do seu lado, tá? Para lhe dar força, ela vem suprir essas necessidades física, né? Emocional, então vem fazer com que você sinta amor, mentalmente, então vai fazer com que palavras você pense melhor e vai fazer com que você se ligue espiritualmente com o Criador.
Por isso que o contexto de alma gêmea vem para isso, tá, pessoal? Vem para completar, para trazer satisfação todas essas áreas do ser humano. Então ele fala, a satisfação, portanto, precisa alcançar todas essas áreas. Então, espirituais, da alma e do corpo. Né? Então, mental, emocional e espiritual. Né? Negligenciar qualquer uma dessas áreas, né? Então, negligenciar o cuidado, né, pessoal? Podemos entrar no caminho rumo ao desequilíbrio. Então, a gente vai rumo rumo, não tinha uma propaganda aí da seleção, é rumo ao penta. Então, a gente está rumo ao desequilíbrio. Então, a gente não pode negligenciar, pessoal. A gente tem que cuidar do nosso físico, o que é que o nosso corpo físico precisa, as necessidades do nosso corpo físico, né? Por isso que quando você arruma, a própria Bíblia fala, você tem uma esposa, né? Você alcançou o favor do Senhor, porque o favor do Senhor para que essa consciência, essa alma vai ajudar você fisicamente, mentalmente, emocionalmente e espiritualmente. Vai ajudar você nessas situações, pessoal. Então a gente não tem que negligenciar as coisas do corpo, tanto energética como física, né? Como também a gente não pode negligenciar de cuidarmos do mental, por isso que procurar uma terapia, um terapeuta, cuidar. Tem coisas emocionais, irmão, eu sofri na infância, sofri muito, tenho muito trauma. Então procure uma ajuda. Quem é que trabalha com essa área? A Matrix dividiu. Quem é que dividiu? Então, o corpo é da medicina, né? E a nossa alma, que é a nossa mente e a emoção, ficou com quem? Com os psicólogos. Então, procura um psicólogo, um terapeuta, um psicanalista. Eu tenho um problema nessa área, moça. Então, procure. Eu aqui atuo tudo nessas áreas, tá, pessoal? Física, tanto física como mental, emocional e espiritual. Então, porque eu sou psicólogo, sou psicanalista, sou psicanalista, né? Sou espiritualista. Então, trabalho com todas essas áreas, área da humanidade. Por isso que meus vídeos aqui, você vê eu reunindo todos isso aqui em um vídeo. Entende? Para ajudar vocês a ter entendimento sobre isso. Agora, cada um tem o seu problema, né, pessoal? Cada um, você é diferente. Você deve ter passado por problema que não foi igual ao meu. Então, o que é que você tem que fazer? Tem que procurar uma ajuda terapêutica, né, individual, aonde vai iniciar ali um processo um processo de cura aí da sua mente, das suas emoções, da sua alma. E isso vai melhorar a sua expansão da consciência, o seu contato com o Criador, pessoal. Não pode, então, o que é que ele fala? Negligenciar qualquer uma dessas áreas, podemos entrar num caminho, então você entra no caminho, né, que é um caminho rumo ao desequilíbrio. Então você entra no caminho do desequilíbrio. Então você começa a vibrar no desequilíbrio. Entende, pessoal? Espero que vocês entendam isso, tá, pessoal? Por isso aqui, ó, eu coloquei aqui o cobre. Ele tá trabalhando aqui no meu físico, tá trazendo dor, eu não sinto mais dor, nem dor de cabeça, dor no corpo. Então, ele está trabalhando no físico, mas está trabalhando também limpando os campos mentais, as energias, que eu vou para lugares. Esses dias eu fui para lugares pesados, hospital.
fui para lugares, né? Então a gente absorve essa energia densa desse lugar. Ah, não tem como não absorver? Não tem como. Então use o cobre lá, coloque uma pulseira no pé ou na mão, para que quando você absorver isso, ele tenha um condutor de energia que possa liberar essas energias do nosso campo, né? Mental e emocional. Tem o que fazer, pessoal. Tem o que fazer. E a gente continuar trabalhando a nossa consciência, evoluindo, né? Nossas práticas espirituais. Aí ele fala, né? Um dos maiores desafios nesse caminho espiritual é lidar com extremos. Então, tudo que leva para o extremo, pessoal, não é bom. Então, isso às vezes acontece às religiões, é porque vai para esse extremo, nunca vai, fica no caminho do meio, o caminho do equilíbrio, pessoal. Você vê aqui, o cobre, ele leva você ao equilíbrio do seu corpo energeticamente. Porque a gente não pode ser para mais e nem para menos também, pessoal. Então, o negócio, a dificuldade que a gente conta, o desafio no caminho espiritual é lidar com esses extremos, né? Você não pode entrar no fanatismo, você sabe, pessoal? Então, você tem que ter uma dedicação espiritual, sim, mas não com fanatismo, tá? Dedicação é coisa, fanatismo é outra, tá? Porque tem pessoas que entram no fanatismo achando que ela está tendo dedicação espiritual. E não é. Então, dedicação espiritual é quando você tem consciência do que você está fazendo. Já o fanatismo, você entra naquela loucura, tá? Então, não é assim, tá, pessoal? Tudo é um equilíbrio. Então, o maior desafio da gente na caminhada espiritual é isso. É lidar com esses extremos. Ele fala, sempre temos que procurar o caminho do meio, o caminho do equilíbrio. Então, é isso. É o que eu falei. Você tá vendo? Eu já estou antecipando o que foi escrito aqui, tá? É o que eu falei, a gente tem que sempre procurar esse caminho do meio. Nunca entrar no fanatismo. A gente tem que ser dedicado, a gente tem que ser dedicado. Nos dedicar com consciência, fazendo nossos trabalhos, né? Nos dedicando para a gente fazer uma coisa melhor nessa realidade. Mas não com fanatismo. Tá? Então, sempre temos que procurar o caminho do meio, o caminho do equilíbrio. Porque há quem espiritualize tudo e ignore as coisas naturais para dores e dificuldade. Então, tem muitos que tudo espiritualiza tudo. Então, tudo é espiritual, pessoal, mas a gente não pode espiritualizar tudo. Olha aqui, pessoal, uma coisa com a ciência, tá? Eu coloquei o cobre aqui. Se eu fosse espiritual, não, é só agora, é só Deus, é só Jesus que vai... Não, vai me curar, que não sei o que. A gente não pode fazer isso, tá, pessoal? Porque todas as coisas têm um magnetismo, tem uma frequência que pode nos ajudar. Então, só é a gente tirar proveito daquelas coisas que foi colocada pelo próprio Criador. Então, folhas, remédio, então cobre, né? Os cristais, né? Os argonites. Então, tudo isso tem uma frequência que pode nos ajudar. Agora, o que é que a gente não pode colocar, pessoal? A gente colocar isso como um amuleto, tá? Isso é para a gente usufruir, é para a gente usar, não é para a gente colocar como um amuleto. O problema é que essas pessoas, principalmente na maioria dessas pessoas que estão no meio religioso, colocar essas coisas como algo, né, espiritual, que é a solução. Então, começaram a essas coisas materiais que é para a gente usar como um amuleto, pessoal.
E a gente não pode fazer isso, tá? É isso que eu tomo cuidado. Mas a gente pode usar as coisas que trazem benefício para a gente pode usar. Então, se eu descubro que o cobre ele traz um benefício, então eu vou usar aqui como eu estou usando. Mas eu não estou colocando ele como amuleto. Eu descubro que a pedra, né, o argonite, ele traz um benefício, uma limpeza espiritual na sua casa. Então eu vou comprar um, trazer e colocar em casa, mas não como amuleto, entende? É para eu usar aquela coisa, aquela energia, para trazer o equilíbrio para a gente. Entende, pessoal? É isso que precisa ser colocado, principalmente para as pessoas, tá? Que vende isso, essas coisas aí, tá? Que são espiritualistas, ainda mais essas pessoas que colocam isso como uma coisa, um amuleto, vende essas coisas para essas pessoas, tá? Eu sei disso, eu sei muito bem disso, tá? Então, eu tenho uma erva, né? Aquele cheirinho, aquelas ervas, eu posso colocar na minha casa? Eu posso, você pode sim. Vai trazer benefício. Agora, você está colocando isso como amuleto? Entende? Isso que é o problema, tá? Então a gente pode usar todas as coisas aqui com consciência, tá? É o que ele fala aqui, mas a gente vai parar aqui, tá, pessoal? Vou marcar aqui porque já é 60 minutos, então não pode mais, tá? Terceira parte, né, pessoal? Eu vou marcar aqui a terceira parte e a gente vai continuar amanhã, né, pessoal? Se Deus, né, e essa espiritualidade permitir que a gente continue aqui. Se a gente amanhecer aqui nessa realidade, abrir os olhos, seu corpo funcionar bem aqui, eu trarei aqui para a gente dar continuidade. Se não, se não continuar aqui, a gente continua no mundo espiritual. Tá, pessoal? Mas a gente sempre vai continuar nessa jornada, tá, pessoal? Então, eu quero agradecer vocês, tá, pessoal? Vocês que colocaram os seus depoimentos aí, vocês que, né, como é que se diz? Colocaram os seus comentários aí. Obrigado, tá, pessoal? Espero que vocês continuem firmes. Vocês novos aí que se inscreveram aí, tá? Não conheço vocês, mas Deus, a espiritualidade, conhece vocês. E se vocês aderiram a o que eu estou falando, se inscrevendo, é porque vocês querem ouvir isso frequentemente. Então, espero que vocês continuem firmes, tá? Continuem assistindo aí, tá? Espero que esteja ajudando o conhecimento que eu tenho passado. Aqui você vai ter conhecimento, tá, pessoal? Aqui você não vai ser explorado, não vai ter engano. Ah, irmão Samuel, mas você não ajuda igual os outros pastores, não quer ajuda, não quer nada. Como é isso aí, irmão Samuel? Eu quero, tá, pessoal? Todo mundo aqui que está nessa precisa de ajuda. Você viu que eu tenho um corpo físico que é real, que precisa de coisas reais. E para a gente comprar coisas reais, precisa de quê? De dinheiro. Eu não posso chegar ali, eu quero comprar um filtro, um copo de cobre, eu vou chegar lá no cara, me dá aí que eu vim pegar esses negócios aqui. Cara, sim, eu digo, eu lhe vendo aí. Então, tem que ter dinheiro, então a gente tem que entender qual é o jogo que é jogado aqui. Então, preciso, pessoal. Mas só que eu precisar não significa que eu vou fazer de tudo para enganar, para tirar o dinheiro que você tem. Que eu sei que esse dinheiro é conseguido com suor. Eu sei o trabalho também que eu tenho aqui para conseguir um dinheiro. Entende? Então, se vocês querem ajudar, eu deixei minhas informações aqui embaixo aí, ó. No rodapé, deixei a informação aí embaixo, aí no YouTube aí, que é o meu Pix, tem aí o meu
meu WhatsApp, para você quiser fazer pergunta, você qualquer coisa, tá? Então, estou aí aberto a essas coisas aí. Então, você pode ir aí e fazer o que você deseja fazer, tá? E Deus lhe abençoe grandemente, tá bom, pessoal? Então, agradecer a vocês, a Deus, a espiritualidade. Até a próxima, se Deus e essa espiritualidade permitir. Tchau!